Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostaria de deixar uma mensagem para vocês hoje com o tema Reconstruindo Muros. E não tem como da gente falar de reconstrução de muros sem citar o profeta Neemias. A Bíblia relata que Neemias, o profeta Neemias, ele foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias ele viveu ali no século V a.C., por volta ali do ano 445 a.C. A Bíblia relata que Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes e vivia ali na cidade de Suzã, no Império Persa. Um belo dia o irmão dele, Hanani, vai até ele, né? E Neemias pergunta como estava Jerusalém. E Hanani, o irmão dele, dá notícia ruim, que Jerusalém, os muros estavam destruídos e as portas estavam queimadas. Nesse momento, Neemias ele para tudo o que ele estava fazendo e começa a chorar, a lamentar e orar e jejuar, buscar a Deus por essa situação que se encontrava em Jerusalém, pedindo a Deus misericórdia, compaixão, lembrando Deus da aliança que Deus um dia tinha feito com o povo de Israel, com Moisés, até que Deus se compadece, né, de Israel e da oração de Neemias. E um dia Neemias ele entra, né, para servir o rei, e o rei vê o semblante dele abatido e pergunta a ele o que tinha acontecido. Neemias explica a situação para o rei, até porque não poderia entrar da forma que Neemias entrou na presença do rei. E o rei pergunta a ele o que ele queria. E ele novamente busca a Deus em jejum e oração e faz o pedido ao rei para ir até Jerusalém para reconstruir os muros. E o rei Artaxerxes ele atende o pedido de Neemias. E além de atender o pedido, autoriza ele a até lá e ajudando ele, né, com homens para reconstruir e matérias-primas também. E Neemias vai até Jerusalém, né? Eles põem um tempo para o rei lá para fazer a construção. E quando Neemias chega em Jerusalém, ele contempla os muros destruídos, as portas queimadas, e ele começa, né, a lamentar, orar, jejuar, buscando a Deus. E chegaram pessoas até ele perguntando o que ele tinha, o que ele foi fazer na cidade. E ele não compartilhou com essas pessoas, até ele contemplar toda a obra que ele iria fazer, né? E quando ele começa ali os projetos, e inicia a obra, aí ele fala, né, para o povo lá o que ele iria fazer. E mesmo assim veio o pessoal, os opositores de Deus, e começa a zombar de Neemias e dos homens, né? E Neemias vai e começa a orar a Deus, né? Falando, olha, né, expõe essa situação para Deus, né? E aí ele começou uma batalha também, tanto física como espiritual, que Neemias ele teve que usar estratégias, né? Que a gente vê aí do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Neemias, que nesse momento eles começam a usar a estratégia, né? Que com a mão eles, né, trabalhavam e com a outra eles seguravam a espada, porque ali virou um momento tenso de guerra, né? E por fim, Neemias e os homens reconstroem os muros e a cidade num período de 52 dias. E o povo ali se alegra com isso, consagra, os levitas se reúnem e começa, né, a levantar cânticos para Deus. E a cidade ali é purificada novamente, todos se alegram. E fazendo a analogia, né, dessa passagem de Neemias para as nossas vidas hoje, como que isso acontece para nós cristãos? A figura do rei representa o próprio Deus, e Neemias representa a nossa vida, e os muros de Jerusalém são áreas da nossa vida. Nós podemos fazer essa analogia, porque para nós cristãos, o muro espirituais significa essas áreas da nossa vida, que é a área espiritual, a área ministerial, a área conjugal, familiar, financeira e dentre outras áreas também.
a Bíblia nos mostra que a destruição causada em Jerusalém foi devido ao povo de Israel ter virado as costas para Deus. E uma vez que o povo virou as costas para Deus, ele foi entregue nas mãos dos inimigos. Então, muitas das vezes, áreas da nossa vida hoje estão destruídas devido, muitas das vezes, a gente virar as costas para Deus e o inimigo, da mesma forma que achou uma brecha lá e levou o povo a cativo e fez a destruição da cidade, muitas das vezes acontece na nossa vida também dessa forma, quando nós viramos as costas para Deus. Damos essa brecha para o inimigo, às vezes algumas áreas da nossa vida acabam sendo atingidas. Então hoje o Senhor nos chama, nos adverte, chama atenção para isso, que Ele quer restaurar todas as áreas da nossa vida. Mas o que nós devemos fazer? O que Neemias fez. A arma do cristão é o que? É a oração e o jejum. Será que nós temos usado essas duas armas? A oração, que é a comunhão com Deus, e o jejum? Essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje, meu amigo. Se vocês não têm feito, eu sugiro a vocês fazerem, porque Deus, Ele quer restaurar todas as áreas da minha vida. Eu não sei, às vezes você está passando por um momento difícil aí, seja na sua vida espiritual, às vezes você se sente frio espiritualmente, ou você já foi um ministro aí do Senhor, está se sentindo fraco na fé, ou teve alguma frustração na área ministerial, pode ser também, né, numa área conjugal, né, e área financeira, profissional. Não importa qual área que seja que você esteja passando por um problema, o que importa é que Deus, Ele quer restaurar essas áreas, mas depende de você também. Você tem que se levantar, assim como Neemias, ele teve um momento lá que ele lamentou, que ele chorou, né? Eclesiastes 3 no versículo 4, se eu não me engano, fala isso, né? Há tempo para tudo, há tempo de chorar. Então Neemias, ele não ficou só chorando, ele tomou uma posição de, né? Teve um momento ali de choro, mas teve um momento que ele se levantou e se propôs a fazer alguma coisa e mudar. Então, muitas das vezes, é isso que o Senhor espera de nós também, né? Tem aquele momento de choro, orar e jejuar, mas temos que ter a ação também. E temos que ter o discernimento para ver qual área da nossa vida que precisa ser restaurada. E o Senhor quer nos restaurar por completo. Assim como Ele restaurou lá os muros de Jerusalém, a cidade, as portas, o povo depois se alegrou com isso, né? Então é isso que o Senhor quer que aconteça na nossa vida. Então é o que eu te falo hoje. Busque a Deus, né? A gente sabe que o muro e as portas simboliza proteção. Não existe casa, você já viu casa aí sem muro, sem um portão? Ela fica desprotegida, o inimigo, o ladrão vai chegar e vai invadir. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Os muros espirituais da nossa vida tem que estar de pé, as portas também tem que estar de pé, entendeu? Tem que estar restaurada. Então, o Senhor, Ele nos chama hoje para nós buscar Ele, para que nós e eles restaurem essas áreas da nossa vida. Então eu queria deixar esse momento dessa mensagem para você, esse momento de reflexão, que você busque a Deus, que Ele vai restaurar todas as áreas da sua vida. Não perca as esperanças, não perca a fé em Deus, porque Deus, Ele vai restaurar. E assim como o povo de Israel cantou, lá por volta do capítulo 6, você irá cantar também o hino da vitória. É isso aí. Que Deus abençoe. E depois também nós vimos que Neemias, ele virou governador lá de Jerusalém. E também não importa, né? Às vezes, por exemplo, ele era copeiro. Não menosprezando a função de copeiro, que era de suma importância naquela época. Mas às vezes aí você fica pensando, será que Deus vai me usar? Às vezes você se sente menosprezado, inferior por causa da profissão. Às vezes você nem trabalha. Mas eu quero te dizer, Deus tem um propósito, Ele tem um chamado na sua vida e Ele quer te usar assim, independente de qual cargo que você exerça nesse momento, ou às vezes até desempregado.
né? A gente vê também que antes de Deus fazer algo na sociedade, ele faz primeiro no particular. Foi assim, né, com Neemias. Antes dele restaurar Jerusalém, ele foi lá e tratou primeiro com Neemias. Através de um homem, ele fez uma obra linda. Deus é maravilhoso, ele tem todo o poder. Ele poderia fazer por ele mesmo, mas ele é tão maravilhoso que ele prefere fazer a obra dele nos usando, né? Foi assim em toda a sua criação, que ele usou Adão, né, para dar nome às coisas. E Moisés lá também, quando ele chamou Moisés, ele estava, né, ele era tímido, era gago, e Deus, né, mesmo ele achando que tinha esses defeitos, o Senhor usou Moisés para libertar o povo que estava cativo muitos anos lá na mão de Faraó. Mas voltando aqui para Neemias, independente da sua função, Deus ele quer te usar, porque Deus ele não vê como um homem vê, né? Assim como Samuel foi ungir o rei de Israel, e quando ele chegou lá para ungir, e trouxeram os irmãos de Davi lá, os maiores, os mais fortes, e o menorzinho lá estava lá no passo, lá que era o Davi, e depois se tornou o rei Davi. Então Deus ele não vê como o homem vê. Então Deus ele, voltando aqui, né, para Neemias, para não fugir muito, ele quer usar a sua vida para restaurar, né, a sua vida, e a sua vida servir de testemunho para outras vidas também. E é isso aí, seguir em frente, porque nós estamos aqui, né, para sermos usados por Deus, glorificar o nome dele e resgatar as almas aí do inferno para Deus, para a salvação, que é o nosso único suficiente Salvador, Jesus, né? Então eu espero que essa mensagem te abençoe e que você seja restaurado em todas as áreas da sua vida. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo aí.